Oi, tudo bem, gente? Beleza? Bom, estamos aqui com mais uma resolução dos exercícios, né? Uma correção. E nessa semana, eu sempre deixo uma semana para vocês estudarem, fazer os exercícios, não é isso? Com as videoaulas. E depois eu venho com as correções, né? Nessa semana, então, estou postando as correções e terá atividade também avaliativa, né? Vamos ver se eu consigo preencher, que minha internet está horrível. Mas vocês receberão um e-mail, né? Falando sobre isso. Importante, né? A correção tem o gabarito lá. Eu sempre estou fazendo o quê? Eu venho aqui, ó. Pego aqui no download de material didático e faço o quê? Coloco aqui, vou resolvendo os exercícios da apostila que eu mandei para vocês e vou colocando ali os resultados nos gabaritos, tá? Então dá para vocês conferir o resultado. E daí eu venho e faço depois a resolução dos exercícios que foram sugeridos, né? Nessa semana foram sugeridos os exercícios da página 21, 22, 25 e 27. Muito importante estudar também o conteúdo, tá, gente? Da apostilinha. Aquela apostilinha lá é uma apostilinha para ser simples, tá? Aí eu deixo algumas aulas aqui, nada impede de você assistir outras aulas, tá, gente? E agora eu tô postando esse vídeo aqui para postar a resolução desses exercícios. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a avaliação, né? Então a avaliação ela fica aberta por 2 horas. Eu tô deixando, a gente tá fazendo na quarta tarde, né? Aqui eu acho que foi na quarta tarde, isso mesmo. Na quarta tarde eu deixo ela disponível por 2, você entra das... Né, ela fica disponível ali depois que você entrou por 2 horas, então tem horário de disponibilidade, né? Então, e você vai fazer, né? Vai fazer os exercícios, né? E você vai responder, acho que já falei para vocês como é, vocês vão responder as questões, não é isso? Errou, você pode tentar novamente, então você tem 2 opções, fiquem aí com o calculador e etc, né? Lembrando que se você pular, tá, gente? Ó, imagina que eu venho aqui, preencho, em vez de apertar verificar, eu vou para a próxima página, tá? Observe que não tem como voltar, tá? É uma sequência. Então, vocês têm que ficar bem esperto com isso, né? Não pular a questão em branco, porque senão ela fica lá em branco e vocês não tem como voltar, tá? Bom, pelo menos eu estou programando para isso, não sei se está funcionando, né? Se tiver sem opção de voltar, tá certo. Tá bom, gente? As questõezinhas estou fazendo de uma maneira que seja o que a gente está abordando nas aulas, né? Nada muito, né, que vai exigir muita coisa. Tá ok? Então a gente pode retornar para a tentativa, ó. A gente não consegue, eu acho que retornar tudo, tá bom? Então você tem que ir lá finalizar. Então fica essa dica aí, então é sequencial, você faz uma, resolve ela, só assim que você parte para outra. Se você passar para outra antes, você vai ter errado, você vai deixar ela em branco, como se não tivesse resolvido. Ok, gente? Tô tentando fazer aqui uma organização, né, por semanas, ó. Pode ser que alguma dessas semanas aqui tenha falhas, isso vai depender da internet, depender também... Né? Não sei se eu fico doente e tal, mas estou tentando sempre aqui manter a semana atualizada. Então, semana de aula, semana de autoavaliação. Muito importante, viu, gente? O aprendizado está dependendo muito de vocês, tá? Mesmo assim que é a distância, a gente está pegando leve, né? Você viu que eu estou colocando pouco conteúdo, mas tudo depende da aplicação de vocês, o tanto que vocês estão levando a sério. A autoavaliação é para vocês, né? Verem se aprendeu. Se você está colando do amigo, gente, né, a consciência de vocês aí. Então, vou adicionar aqui a avaliação aqui na quarta semana, bem provável, para a semana que vem, junto com essa aula de correção. Beleza, meus queridos? Vamos lá para a correção dos exercícios? Beijo do gordo. Então, para a correção dos exercícios, ó, temos aqui da aula 2, né, que é a parte de movimento retilíneo uniformemente variado. Semana que vem, né, depois da avaliação, na aula 3, a gente vai falar sobre queda livre dos corpos, né, onde a aceleração da gravidade, a aceleração que a gente vai, a aceleração é constante, né, mas a que a gente estudou agora é uma aceleração qualquer, e a próxima será usada a aceleração da gravidade, a força G, ou gravidade G, né, e força a gente não estudou ainda.
E que os conceitos serão os mesmos, né? A gravidade vai ser constante, tá bom? Só que vai ser da gravidade. Bom, por enquanto, então, a gente vai estudar o que é aceleração e como a gente pode usar as equações. As equações para poder tirar dados de um movimento. Então, a gente tem as formulinhas, e essas formulinhas é que nem um joguinho de videogame. Você usa elas com os dados iniciais que você tem para ter resultados esperados. Então, vamos lá. Então, da página 21, nós temos o quê? Calcule a aceleração escalar média de um móvel que aumenta a velocidade de 36 para 54 metros por hora, 36 km por hora para 54 km por hora em 2 segundos, tá, gente? Então, o que é aceleração? A aceleração, a gente tinha estudado o movimento uniforme, que foi na última prova, é o quê? Uma velocidade sempre igual. Então, não tinha aceleração, né? Se a velocidade é sempre a mesma, a gente não tem aceleração. Para esse conteúdo agora, a gente está estudando um novo comportamento. Então, é por isso que lá era a disciplina lá era movimento retilíneo uniforme, tá? Sempre com a mesma velocidade. E agora nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, nós temos o quê? A variação da velocidade variando uniformemente. Então, a velocidade vai aumentar, ou no caso de frear, a velocidade vai diminuir. Que é o mais comum, né? Nos nossos casos, o que a gente observa naturalmente. Então, aqui ele deu uma velocidade inicial e uma velocidade final. Ele falou que essa velocidade variou em 2 segundos, tá? Então, olha só, eu resolvi no meu caderninho, como que a gente acha a aceleração? É a variação da velocidade, né? ΔV por ΔT, ou pelo tempo, tá? Então, delta sempre é o final menos o inicial. Então, eu coloquei V2 menos V1 dividido pelo tempo, 2 segundos, né? Então, a aceleração é 54 menos 36, aqui ficou meio apagadinho, tá? É quilômetros por hora, tá? Dividido por 2 segundos, ó. Então, nós temos o quê? 18 dividido por 2 quilômetros por hora por segundo. Quando é uma divisão, gente, a gente tem assim, ó. km por hora dividido por segundo é como se fosse dividido por segundo sobre 1, não é isso? Da matemática básica, a gente sabe o que? Para fazer isso aqui, na verdade a gente faz km. Quem não lembra matemática básica, aproveita aí para estudar, tá? Eu tenho a apostilinha. Vezes, então você muda de dividir para vezes e inverte, não é isso? Então, quem fez matemática básica, quem participou do POTI, isso aqui tá na ponta da língua, né? Quem não fez, tem que fazer, né? Matemática básica é uma coisa essencial. Então, na verdade, quilômetros por hora dividido por segundo é a mesma coisa de quilômetro por hora vezes 1 sobre segundo. A gente inverte o segundo e faz os vezes, não é isso? Então, nós temos aqui quilômetros por hora, quilômetros dividido por hora vezes segundo, ó. Observe, fica aqui vezes, tá? Porque quilômetros vezes 1. Então, na verdade, nós temos uma aceleração de 9 km por hora por segundo. O que isso quer nos dizer? Que de 36 km por hora, que ele estava inicial, tá? Então, eu tinha lá, deixa eu mudar a canetinha aqui, ó. Então, o que é a aceleração? Então, nós temos 36, tá? Depois de 1 segundo, que são 2 segundos, depois de 1 segundo, a gente soma 9 km por hora. Então, a velocidade aumenta de 9. Isso aqui vai para 45. Mas são 2 segundos. Depois de mais 1 segundo, a velocidade aumenta mais 9. Tá? Então, vai para 54. Então, é isso que quer dizer nossa aceleração. É o tanto que a velocidade varia, aumenta ou diminui. Nesse caso aqui, a aceleração é positiva, olha só. Então, nós temos um movimento que a gente vai chamar de acelerado, né? Não é freio. Então, a velocidade aumenta de 9 km por hora a cada segundo. Entendeu? Então, é 9 km por hora por segundo. Então, em 2 segundos, ele sai de 36 e vai para 54. Então, a aceleração, na verdade, dá o tanto que a velocidade aumenta ou que ela diminui. Tá?
Aí o que a gente faz, na verdade? Como a gente trabalha com matemática, a gente descobre que a gente pode também mostrar quilômetros por hora por segundo, igual eu fiz aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, né? Que ficaria quilômetros por hora dividido por segundo. Ou a gente usa a nossa matemática base nas unidades, fica quilômetros por hora vezes segundo, tá? Ok? Bom, vamos para o exercício 2. Opa! Ah, não, aqui eu fiz a substituição. Deixa eu vir aqui, tem continuação. É que eu fiz antes de mandar para vocês lá o gabarito, né? Então, hoje aqui estou na resolução e já faz tempo que eu fiz isso aqui. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Então, vamos apagar aqui essa borrachinha. Olha aqui. Bom, ali eu tinha colocado aqui, ó, quilômetros por hora segundo, não é isso? Só que a gente sabe que quilômetros por hora é velocidade. Para transformar por metros por segundo, você divide por 3,6, não é isso? A gente já viu lá na rotatividade nossa. Então fica 9 dividido por 3,6, em vez de escrever quilômetros por hora, eu posso escrever metros por segundo. Então, metros por segundo, ó, aqui tem um outro segundo aqui, ó, vezes segundo. Então, no sistema internacional, que a gente chama de SI, tá? A aceleração é dada não em quilômetros por hora. Lembra que quilômetros e hora não é um sistema internacional. Isso aqui a gente está usando só para aprender. O sistema internacional, na verdade, ele é o quê? Metros, segundos, né? Nós temos outras grandezas também, né? A massa em quilograma e etc. Bom, então, na verdade, a gente pode... Para essa resposta estar correta, a gente podia usar isso aqui, 9 km por hora vezes segundo, ou a unidade utilizada no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado, que é 2,5 metros por segundo vezes segundo. Então, quer dizer que essa aceleração, né, se a gente considerar em metros por segundo, ela aumenta de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Por isso que fica segundo ao quadrado, tá? Esse segundo ao quadrado aí é só para facilitar as unidades. Na verdade, quer dizer que a velocidade ele aumenta de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Então, a gente coloca aqui dividido por segundo de novo. E aí fica segundo ao quadrado, tá bom? Acredito que nos vídeos lá atrás vocês também viram essa curiosidade. Continuando. Exercício 2, agora é exercício 2, hein, gente? Eu coloquei aqui, mas já faz tempo. Bom, vamos lá. Se a aceleração escalar média de um ponto material é de 4 metros por segundo, olha lá. Então a gente tem a aceleração é de 4. De um ponto material, que é de um corpo, tá, gente? Durante 9 segundos, então ficou 9 segundos acelerando. Então, alguém acelerou um corpo durante 9 segundos, com aceleração de quantos? 4. Qual é a variação de velocidade nesse intervalo de tempo? Aqui, gente, a gente não está falando de velocidade inicial e nem de velocidade final. A gente quer saber a variação. Então, a gente quer saber o ΔV, tá? Então, esse ΔV dá a quantidade que variou. Não nos interessa de onde ele saiu para onde ele chegou. Quer dizer, da velocidade que ele estava para a velocidade que ele chegou. Vamos lá, então, ó. A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é tirando os dados, tá? O tempo, 9 segundos. E eu não sei qual foi a variação de velocidade. Ó a formulinha. A aceleração é ΔV por ΔT. Então, no lugar da aceleração, eu coloquei 4 metros por segundo ao quadrado. No lugar do tempo, eu coloquei 9 segundos. E o ΔV é o meu x, né? É minha incógnita. Bom, passei multiplicando, ó. Ficou 9 segundos, estava dividindo aqui, não é isso? Ficou 9 segundos vezes 4 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês, tá? Como que funciona o trabalho com as unidades. Cortei segundo com segundo aqui, ó. Então ficou 4 vezes 9 dividido metros por segundo, ó. Então, o que que deu? Uma variação de 36 metros por segundo. Em 9 segundos, ele saiu de uma velocidade e alcançou outra velocidade, 36 metros por segundo, maior. Tá joia? Então, foi a variação de velocidade. Vamos lá. Opa, já estamos no 3. 3 é assim, ó, na página 21 ainda. Partindo do repouso,
Um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Gente, nós temos um avião parado, antes dele decolar, ele tem que pegar uma alta velocidade. Então é o que nós temos aqui, ó. Então ele está parado, repouso, não é isso? E ele atinge essa velocidade final de 36 km por hora aqui em quanto tempo? 25 segundos, olha só. O avião corre pra caramba, né, gente? Qual é a pergunta? Qual o valor da aceleração escalar média? Só que ele quer em metros por segundo ao quadrado. Já nos mostra o quê? Que nós vamos ter que transformar isso aqui em metros por segundo, ó, tá em quilômetros por hora. Vamos para os dados, ó. Primeiramente, lendo o exercício, que, gente, é muito importante a leitura, né? Se você não tem costume de leitura e interpretação de texto, isso é metade da física. A outra metade é a matemática básica, tá? Então a física, na verdade, ela é baseada em português e matemática. A física é uma filosofia natural, ela só interpreta as coisas, né, que estão acontecendo ao nosso redor, da natureza. Mas vamos lá, então, no exercício falou que ele partiu do repouso, ó. Repouso é parado, velocidade inicial 0, porque ele fala partiu, né, então é inicial. Qual que é a velocidade final? 360 km por hora, tá aqui, ó. Quanto tempo? 25 segundos. Muito importante, viu, gente? Para a gente achar uma resposta, a gente tem que saber qual é a pergunta. Então, sempre tentar identificar a pergunta. Se precisar ler 2, 3 vezes exercício, que leia. Mas a gente tem que, antes de começar a resolver exercício, a gente tem que identificar qual é a pergunta. Tá? Eu vejo muita gente falando assim, professor, física é só aplicar as fórmulas. Não. As fórmulas são ferramentas para ajudar. Na verdade, a física é a interpretação de texto, tá? E também, nessa interpretação, interpretar, entender e encontrar qual é a pergunta. Senão você não adianta ter uma fórmula. Não vai adiantar de nada, você não sabe para que vai usar essa fórmula. Então a pergunta aqui é o quê? Qual é a aceleração que ele precisa ter? Ok? Vamos agora para a resolução, ó. Então, velocidade final. Primeiro, eu já aqui, ó. A pergunta é em metros por segundo ao quadrado. Então, eu já vou lá e eu transformo para metros por segundo, ó. 360 dividido por 3,6, a gente tem de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, 360 dividido por 3,6, então, é 100 metros por segundo. Então, 100 metros por segundo é a mesma coisa que 360 km por hora, tá? Então a gente fez uma mudança ali nas unidades, passamos para o sistema internacional. Bom, e a gente vai para a nossa formulinha. A aceleração é a variação de velocidade pelo tempo. A aceleração é a velocidade final menos, ó, bem importante, isso aqui faz parte da fórmula. A velocidade inicial dividido pelo tempo, tá? Que é o ΔV, né? Bom, então vamos lá. Substituindo os valores, temos a aceleração é igual. Velocidade final é 100, ó, tá aqui. Menos a velocidade inicial, tá aqui, ó, 0 metros por segundo, não é isso? Dividido por quem? Por 25 segundos, que é o ΔT. Também estava aqui, ó, inicial. Qual a única coisa que eu não sei aqui? A aceleração, porque é a nossa pergunta. Então nós temos aqui, ó, 100 menos 0 é 100, dividido por 25 dá 4. E aí nós temos metros por segundo dividido por segundo. Lá no primeiro exercício já mostrei para vocês, né? É como se fosse dividido por segundo sobre 1. Divisão de fração a gente inverte. Ou na verdade a gente lembra. Metro é dividido por segundo uma vez e dividido por segundo 2 vezes. Então segundo ao quadrado. Então nós temos que a cada segundo essa velocidade aumentou em 4 metros por segundo. Então, a aceleração foi cada segundo 4 metros por segundo. Vamos ver se é verdade, ó. Ele foi a 100, não é isso? Então ele estava parado. Depois de 1 segundo, né? Ele tinha uma velocidade de 4 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele tinha uma velocidade de 8. 3 segundos, ele tinha uma... Então aqui seria uma tabelinha, né, gente? Tá? 3 segundos, ele teria uma velocidade de 12. 4 segundos, 16.
Se você fizer isso aqui até 25 segundos, você vai chegar lá aqui em 25 segundos, então, ele tinha uma velocidade de 100 metros por segundo, tá? Ok? Então, ele aumentou a velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo. É isso que nos dá a aceleração. Que rabisqueira! Deus me livre, gente. Né? Não sei como vocês vão entender isso aqui não. Depois vocês mandam lá no fórum lá se tá muito complicado para entender meus rabiscos, tá? Mas né, eu não tenho outra ferramenta, né, gente? Vocês me desculpem, eu tô aqui no meu quarto aqui, aqui em confinamento. E só faltava pegar coronavírus aqui trancado. Mas tá bom. Beijão, gente. Vamos lá, vamos pro 4. A velocidade de um carro de Fórmula 1 é reduzida. Opa, agora vamos falar de freio, hein? É reduzida de 324 km por hora para 108. Olha só, gente, a velocidade diminuiu. Né? A velocidade inicial aqui, ó, é maior do que a velocidade final. Né? No intervalo de tempo de 1 segundo, olha. Gente, que freio, hein? Em 1 segundo ele diminuiu tudo isso. O que a gente vai fazer? Assinalar o verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. Na questão 1, na pergunta 1, ele quer saber se é verdadeiro que a aceleração média é de 216 km por hora por segundo. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui pode ficar km por hora vezes segundos também? Né? É só brincar com a matemática básica. Mas a pergunta é essa, né? O cara quer confundir a gente, esse miserável. Então ele pergunta se a aceleração média é menos 216 km por hora por segundo. Que é menos, eu já sei, né, gente? Porque se a velocidade está diminuindo, a gente está falando de freio. Então a aceleração tem que ser negativa, tá bom? A gente chama aceleração positiva de movimento acelerado, tá? Quando nós temos uma aceleração negativa, a gente tem um movimento retardado, tá? Mas depois eu vou falar mais detalhes sobre isso, porque vai depender muito do sentido do movimento, tá? A gente volta nisso ainda. Mas vamos lá, vamos fazer os cálculos. Então, ó, reduzido, né? Se reduziu a velocidade, nós temos um movimento retardado. Então, nós temos o freio, tá? Então, isso aí vem da interpretação de texto. Vamos lá, ó. Velocidade inicial, 324 km por hora. Velocidade final, 108 km por hora. E o tempo? 1 segundo. Beleza? Tudo a gente tirou ali dos dados. Vamos lá. Para responder a 1. A aceleração é de menos 216 km por hora por segundo? Interrogação. Vamos lá ver se é. Então, a aceleração é ΔV vezes ΔT. O que é ΔV, gente? Velocidade final menos inicial. A final é 108 menos a inicial, que é 324. Quando eu faço 108 menos 324, ó, dá menos 216 km por hora dividido por segundo. Então isso aqui tá certo. É verdade, está correto. É verdadeiro, tá? Ok? Então a aceleração é de menos 216 km por hora por segundo. Vamos para o outro. Segunda questão aqui. O módulo da aceleração média é 60 metros por segundo. Opa! Ele está perguntando se essa aceleração aqui, ó, que está em quilômetros por hora por segundo, é 60 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, gente, o que o exercício está pedindo para a gente treinar? Ele está pedindo para a gente transformar essa aceleração para o sistema internacional. É só isso, né? Porque a gente não trabalha em quilômetros por hora, segundo, tudo misturado, tá? Então, a única pergunta que ele está fazendo. O que a gente tem que fazer? Usar a nossa conversãozinha lá de 3,6. Outra coisa que é importante salientar, que agora ele está perguntando o módulo. Então, ele está muito interessado nesse sinal agora. Ele está querendo saber em módulo. Quando ele quer saber em módulo, alguma coisa em módulo, a gente quer saber o valor, sem se preocupar com o sinal. Tá? Então, vamos lá. Então, o módulo não consideramos o sinal. Que letra linda, hein, gente? Ou vocês podem fazer bonito no caderno de vocês aí, tá? Bom, módulo, ó. Como que a gente representa o módulo? A gente coloca duas barrinhas aqui, ó.
Então, módulo da aceleração, ó, a gente não leva em consideração esse sinal, 216 km por hora, segundo, ó. Observe que eu já escrevi diferente daqui que eu ensinei vocês lá atrás. Então, o módulo vai ser o quê? 216. Para transformar de quilômetros por hora para segundos, a gente divide, não é isso? Divide por 3,6, ó. Dividindo 216 por 3,6, a gente tem 60. Aí fica metros por segundo, que é segundo vezes segundo, não é isso? Segundo ao quadrado, correto. Certinho também, né? Então a gente só transformou isso aí para sistema internacional. Lembrando que isso aí não estamos considerando o sinal, tá? É o módulo dessa aceleração aqui que a gente considerou no 1. Vamos para o 3. No intervalo de tempo de 1 segundo, gente, todo o nosso exercício aqui é 1 segundo, né? O movimento é retardado. Bom, vou mostrar para vocês o que acontece. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o movimento retardado e movimento acelerado, tá, gente? O movimento retardado é quando a gente tem o freio, tá? O movimento acelerado é quando a velocidade está aumentando. Então o movimento é acelerado daí. Como que a gente acha isso, né? Na verdade, gente, como que funciona? Bom, vou dar a resposta para vocês aqui, ó. Sim, porque a aceleração é negativa. Mas não é só isso que importa, tá, gente? Eu vou até falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Eu vou até abrir aqui uma nova, vamos ver aqui. Isso, um novo slide aqui, ó. Esse novo slide aqui de explicação, tá? Vamos voltar ele aqui, ó. Como que vai funcionar esse cara? Vamos imaginar aqui que nós temos uma reta, olha que reta torta, das posições, tá? Posições e métodos, que a gente já estudou em movimento uniforme lá atrás, né? E aqui, ó, é o referencial. Imagina que aqui a gente tem uma bolinha aqui, um carro, uma moto, uma pessoa se movimentando, tá? Gente, como que funciona o sinal da velocidade, tá? Primeira coisa. Se a velocidade for positiva, então colocar assim, se V for... Ixi, que porcaria que tá isso aqui, tá? Borracha. Aqui, vamos voltar lá. Se V for maior que zero, quer dizer o quê? Tiver sinal positivo, o móvel se movimenta no sentido positivo da reta, tá? Então imagina que aqui seja Três Lagoas, ok? Aqui seja a nossa escola e aqui seja, vamos lá, vamos colocar aqui Castilho. A gente colocou nossa escola no referencial, tá? E aí o que acontece? A gente colocou positivo para cá e negativo para cá. Não é assim que a gente faz? A gente adota um referencial para estudar o movimento. Se esse corpinho aqui estiver indo na direção, né, de TL, né? Vamos mudar isso aqui. Não vamos colocar TL não. Vamos colocar aqui outra cidade aqui. Vamos colocar Campo Grande. Campo Grande, CG. Se essa bolinha tiver daqui da nossa escola estiver indo para Campo Grande, a gente vai colocar isso aqui como positivo. Então a velocidade é positiva. Então vai para lá. Se em vez de ir para Campo Grande, a nossa bolinha estiver indo para Castilho, ele está andando para o lado negativo, não é isso, gente? Então a gente fala que a velocidade é negativa, tá? Lembra que a gente fazia lá para calcular o deslocamento pelo tempo dava velocidade? Se o deslocamento fosse para o lado negativo, dava negativo a velocidade. Se fosse para o lado positivo, dava positivo. Então o sinal da velocidade, né, ele só nos mostra qual é o sentido de movimento. Só isso. Né? Não existe velocidade negativa. Então, se o cara estiver em Campo Grande voltando para Três Lagoas, a velocidade dele vai ser negativa, porque ele está andando no sentido contrário do que nós adotamos para analisar.
Se o cara estiver em Castilho vindo para Três Lagoas, a velocidade é positiva. Mas se ele estiver em Três Lagoas indo para Castilho, é negativa. Então o sinal da velocidade, ele só nos mostra o sentido de movimento. Ok até aí, gente? Beleza? E como que vai funcionar a aceleração? A aceleração vai ser assim, ó. Se a pessoa estiver indo na direção de Campo Grande, ó, nessa direção aqui, a velocidade é positiva, não é? Então, se eu colocar uma aceleração positiva, o que vai acontecer? Que eu estou falando para você que a velocidade está aumentando, tá? Então, a velocidade está aumentando. Por quê? Se a velocidade aqui for 10 metros por segundo, então imagina aqui uma velocidade de 10 metros por segundo. E uma aceleração de mais 1 metro, vixe, que horrível, por segundo ao quadrado. Então quer dizer o quê? Ele está indo para Campo Grande e a velocidade é positiva, ó, no nosso exemplo. Bom, depois de um segundo ele está com 11. Depois de outro segundo ele está com 12. O terceiro segundo ele está com 13. Então a velocidade está aumentando, tá? Agora imagina que em vez de eu colocar essa aceleração positiva, eu coloque essa aceleração aqui, ó, negativa. Então ele está indo para Campo Grande e a velocidade é positiva. Só que como eu coloquei uma aceleração negativa, o que vai acontecer? Depois de 1 segundo, a velocidade é 9. Depois de 2 segundos é 8. Mais 1 segundo, 7. Então a velocidade está diminuindo. Observe que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Sinais diferentes aqui. Então nós temos um movimento aqui que ele é retardado. Nós temos um movimento de freio, né? Ok? Quando a aceleração tinha o mesmo sinal, nós tínhamos o quê? Um movimento de aceleração. Estava aumentando. Bom, vamos fazer agora o exemplo do cara voltando de Campo Grande, tá? Então vamos apagar isso aqui, ó. Vocês já viram isso lá nos vídeos, né? Mas só para relembrar. Então imagina agora o cara voltando de Campo Grande, ok? Então o cara está voltando de Campo Grande, a velocidade dele é negativa. Então ele está vindo agora, ó, de Campo Grande para cá, ele está andando no sentido contrário. Vamos colocar agora uma aceleração positiva também, para começar o nosso estudo. Então imagina que ele está voltando de Campo Grande na mesma velocidade, tá? De 10 metros por segundo. Só que agora, como ele está voltando, para mim vou mostrar que ele está voltando, eu uso o sinal de menos. Não é isso que eu falei? Então, 10 metros por segundo. Então, ele está voltando. Imagine agora que eu coloco uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, só que positivo. O que vai acontecer, gente? Ele está voltando a uma velocidade de 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, como esse cara aqui é positivo, ele vai estar a 9, menos 9. Depois de mais 1 segundo, menos 8, menos 7, menos 6. Então, olha só, o sinal é diferente. Nós estamos falando de um freio. Por quê? A velocidade está para lá, né, para o sentido negativo, só que a aceleração está positiva. Então, é como se nós tivéssemos uma concorrência ali entre a velocidade e a aceleração. Então, sinais diferentes vai dar o quê? Um movimento retardado. Como que vai ser para ser acelerado? Se a gente colocar esse sinal negativo aqui, ó, na aceleração, né? Isso aí é só para complementar os vídeos lá atrás, tá? Então, ó, se ele está voltando de Campo Grande para Três Lagoas, a velocidade é negativa. Se ele tiver uma aceleração negativa também, a aceleração também aponta para o lado negativo da trajetória. Então, olha só, em 1 segundo ele vai estar com menos 11, 2 segundos, menos 12, 3 segundos, menos 13. Então, a gente tem um movimento acelerado. Resumindo aqui,
Como que a gente faz para analisar os movimentos? Então a gente vai ter assim, ó. Acelerado vai ser quando a velocidade e a aceleração possui sinais iguais, ok? Quando o movimento for retardado, quer dizer o que? Está freando, diminuindo a velocidade. Velocidade e aceleração vai possuir sinais diferentes, ok? O sinal da velocidade, gente, não existe velocidade negativa, tá? O sinal que está na frente da velocidade só nos indica o sentido de movimento em relação ao referencial, ok? Bom, vamos voltar agora aos nossos exercícios. Gente, eu tô olhando agora o que eu fiz aqui. Não pode falar merda, né? Que porcaria, olha que coisa feia. Espero que vocês entendam, tá? Porque eu não tô entendendo nada. Abraço, gente. Para dúvidas, manda lá no fórum, né? Vamos continuar. Ixi, coisa horrível.